12 de junho de 2025, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos, que alegria, queridos. Quinta-feira, nós iniciarmos o dia ouvindo a palavra de Deus, é uma bênção, né? E hoje é dia dos namorados, olha só, vocês que namoram, né? Ou seja, que se preparam para o sacramento do matrimônio, hoje é dia de vocês comemorarem, um dia bonito, né? Você, jovem rapaz, né? Homem de Deus, né? Tome sua prometida, né? A sua futura esposa pelas mãos e leve-a para tomar um bom vinho, para tomar um suco, né? Para comemorar esse dia bonito, né? Faça desse dia um dia romântico, né? As pessoas hoje em dia têm perdido um pouco o sentido da carícia, do amor, né? Isso é muito importante. Aliás, hoje, mesmo que você seja casado, é dia de você comemorar com a sua esposa, levá-la para jantar fora. É importante, né? Tem gente que vai deixar para o fim de semana, né? Mas não tem problema. Não tem problema. O importante é que essas comemorações, elas devem contribuir para o afeto, o crescimento, né, do amor, né, o aperfeiçoamento da caridade, da vida em casal, né? Isso é muito importante, muito importante. Queridos, vamos refletir, ouvir a palavra de Deus e refletir sobre ela na nossa vida, na nossa história. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 15 até o capítulo 4, versículos 1 e do 3 ao 6. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício desse ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus do mundo, deste mundo, cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória, na face de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós agora, ao longo dessa semana e da próxima, iremos acompanhar o texto da segunda carta aos Coríntios, né? E nós omitimos a leitura da segunda-feira e também omitimos a leitura de ontem, porque celebramos datas importantes na liturgia. Ontem foi o dia de São Barnabé, né? Então foi omitido o texto corrente. Então nós perdemos o texto de ontem, mas o de hoje é continuação, mas está compreensível, dá para a gente entender.
Paulo agora vai começar a falar um pouquinho sobre a questão da lei. Ele não mencionou a lei ainda, mas ele vai começar a falar um pouquinho sobre isso. E é muito bonito, né? Quando começa o texto. Até o dia de hoje, os israelitas leem os escritos de Moisés com um véu que cobre o coração deles. Mas toda vez que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado, né? Olha que interessante. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor. O que Paulo está tentando mostrar para a comunidade de Corinto? Que Deus, outrora acima, no mais alto dos céus, outrora distante da criatura, pelo mistério da vida de seu Filho Jesus Cristo, ele se tornou acessível, próximo, tocável, né, comunicável, né? Aquela distância, até mesmo litúrgico, devocional, né? Ela não existe mais. O véu que cobre o coração representa a inferioridade do ser humano em relação à grandiosidade de Deus. E de fato nós somos inferiores, tão pequenos perto de Deus, mas Deus se diminuiu e nos alcançou na nossa pequenez, né? Por isso agora nós contemplamos com o rosto descoberto, ou seja, Deus, ele tornando-se um de nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, ele nos deu tanta dignidade, fez-nos retomar tanta dignidade, que nós agora podemos contemplá-lo com o rosto descoberto, não num sentimento mais de distância, não num sentimento mais de ontológica inferioridade, mas agora num sentimento de posse, de abraço, de toque e de ser possuído por Deus como também de possuí-lo. Olha que bonito isso, é muito bonito. Assim nós somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, né? Olha, o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações no Pentecostes, para que nós agora pudéssemos, sem véu, sem distância, sem impedimento, sem indignidade, nos aproximar de Jesus e, tocando a Jesus, tocarmos o próprio Pai que o enviou. É um mistério muito bonito, muito bonito. E Paulo vai chamar um pouco a atenção da comunidade. Olha, o Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem não reconhece Cristo, Paulo está dizendo, como Senhor, como o Deus grandioso que se deixou tocar, quem não reconhece Cristo desse modo, é porque está com os olhos tapados, como que cegos de inteligência, e não consegue enxergar a verdade. Nós vemos, né, minha gente, no nosso convívio, na nossa sociedade, né, quanta gente que não confessa Jesus como Senhor, né? Mas nós convivemos também com muita gente que diz crer em Deus e em Jesus Cristo, mas que não tem intimidade, proximidade, não toca a carne de Cristo, seja nos sacramentos, seja na igreja congregante. Tem muita gente que, de fato, ainda se vê nessa condição de cegos, como está dizendo Paulo, né? E ele vai dizer assim: nós, de fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Nós somos servos apenas, nós pregamos a Jesus Cristo. Ele vai reiterar, reafirmar que o centro da fé da igreja que está nascendo nesse momento é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, diante de quem todo joelho se dobra, né? Seja no céu, seja no inferno, ou em qualquer lugar, é Jesus Cristo, o Senhor.
E aí termina com esta frase tão bonita, né? Inclusive tem um canto bonito do movimento Caminho Neocatecumenal, desse trecho da carta aos Coríntios, esse finalzinho do texto, que é o capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, né? Com efeito, o mesmo Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ou seja, o mesmo Deus que criou e disse, faça-se a luz lá no começo da criação, é o mesmo que também tira as vendas dos nossos olhos, né? Tirou as vendas dos nossos olhos quando nós encontramos com Jesus Cristo e nos deu a luz da verdade. Que bonito, né? É muito bonito isso, né? Paulo, no fundo, está dizendo assim, do mesmo jeito como Deus criou tudo lá no início da criação, Ele nos recriou quando nós passamos a ser de Jesus de verdade. Você que está me ouvindo, né? Você que é ouvinte da Rádio Rainha da Paz, você que me acompanha pelas minhas redes sociais, você já pode se dizer um homem e uma mulher que contempla verdadeiramente a luz que vem de Jesus na face de Cristo? Você é um homem que já fez experiência, uma mulher que já fez experiência com Jesus Cristo? Experiência plena, experiência perfeita, experiência profunda? Sim ou não? Olha, minha gente, fazer experiência com Jesus, isso é comprovado na nossa vida, sabe em quais situações? Quando nós nunca mais deixamos Jesus. Eu sempre prego isso. Nós eu não sei, você que está me escutando, se você é católico ou católica, né? Pode ser que tenham pessoas de igrejas irmãs que estejam escutando, né? Mas nós que somos católicos, nós temos os preceitos mínimos a cumprir para nos dizermos católicos. Por exemplo, estar junto com a igreja todo fim de semana, na Assembleia Dominical, participando da Santa Missa, é um preceito básico. Agora, se eu não consigo cumprir nem este, quer dizer que eu não fiz experiência com Jesus. Desculpe-me, se você está escutando e ainda não consegue viver esse mandamento. Por quê? Por quê? Porque, minha gente, quem ama de verdade, quem descobre, quem se enamora, se apaixona, hoje é dia dos namorados, né? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Né? Uma pessoa quando começa a namorar, quando começa a se encantar com alguém, né? Aí vai lá, então, as minas de um lado, os minos de outro, não é? Aí começa o rapazinho a falar, olha, tô afim daquela ali, né? Da Mariazinha ali. Aí, estamos lá numa festa junina, beleza. Aí ele pede para a amiga dela dar um toque para ela, ver se ela tá afim, ver se ela quer. Ele se encantou por ela. E aí, ela começa a olhar tudo. E aí a festa junina que eles estão, olha, estou dando um exemplo, tá? Começa a girar, a festa começa a girar em torno dessa situação. Já não é mais importante eu comer um bom cachorro quente, ou tomar um bom quentão. Isso já é... Pode ser que nessa noite, a gente nem coma nada. Agora, porque o centro da festa virou este romance, nesse momento. E acontece as coisas, começam as conversinhas, um arrumando o outro, e até o momento que eles se encontram, eles começam a conversar, e ali rola o primeiro beijo. Olha só. Mas foi só um beijinho, aí acabou a noite, porque já as portas da festa junina estão se fechando, não tem mais jeito, já veio
veio o pai de um buscar, a mãe de outro buscar, e tá na hora de ir embora, tal. Então troca, passa o seu Instagram para mim, beleza, vamos passar o seu Instagram, e passa o Instagram, ótimo, pronto, foi para casa. Naquela noite aquele rapaz não vai nem dormir. Por quê? Não vai nem dormir, porque ele se enamorou daquela moça. Ele se encantou por aquela moça. E eu tenho certeza que ela também. Nesta ocasião, essa moça também não vai nem dormir. Vai ficar pensando naquele por quem ela se namorou também. E no dia seguinte, depois de uma noite mal dormida, né, parece que o sono não veio ainda. Acordam os dois animados, acordam os dois felizes. Os pais que estão lá junto, né, de manhãzinha, de manhãzinha nesse frio, né? Geralmente a gente acorda mais quieto, mais silencioso. Ai, que frio, né? Os pais estranhos, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Você viu o passarinho verde, né? E aí, a primeira coisa que vai fazer é olhar o Instagram, ver se tem mensagem um do outro. Olha, minha gente, poderia ficar aqui discorrendo este romance, né? O dia todo junto com você aqui, mas eu quero mostrar o seguinte: quando acontece um encanto, quando acontece um encontro pleno, quando acontece algo que manifesta certa intimidade, aquilo toma toda a nossa atenção, aquilo torna-se o centro da nossa vida. E eu quero mostrar um pouquinho, falei um pouquinho de namoro, dessa questão de início de namoro, né? Para mostrar que esse mesmo entusiasmo nós temos que ter para com Deus, né? Aquele rapaz que se encanta com a moça, com a sua namorada, ele está apaixonado, ele quer, né? Aí começam a namorar e vai passar a vê-la só de fim de semana. A semana começa a demorar mais porque ele está tão ansioso para chegar fim de semana para vê-la. Esse mesmo encantamento nós temos que ter por Deus. Esse mesmo encantamento, nós que somos católicos, nós temos que ter pela Eucaristia. E nós temos. Você que está me escutando, você tem esse encantamento, esse desejo? Ai, que delícia, eu vou à missa, não sei o quê. Você tem? Porque senão, não vale de nada a vida de fé, minha gente. Porque senão a gente está enrolando, a gente está perdendo tempo. Né? A gente está perdendo tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu na pessoa de um sacerdote, eu fico o tempo todo questionando essas coisas. O tempo todo, porque eu acabo me deparando com irmãos sacerdotes que já não tem prazer de rezar missa, né? Já me encontrei, já me esbarrei com sacerdotes que ele sorri quando ele está com os amigos, mas quando ele está no altar, ele está péssimo. Ele briga, ele xinga, ele dá bronca. Será que a gente não tem perdido o encanto por Deus, por Jesus, pela nossa vocação? Eu vou dizer a vocês, minha gente, qualquer pessoa na busca de Deus precisa sempre se renovar para poder se redescobrir, porque senão esquece de Deus. Pega, por exemplo, um casal que vai à igreja. Você é casado e vai na igreja. Uma coisa mais bonita que eu enxergo é isso: um casal na igreja de mãos dadas, abraçados, com respeito, né, com reverência. Se renovar, se recriar em Deus é desafio. Desafio. Na vida de sacerdote, se a gente for deixar a gente se mover só pelos problemas administrativos que tem uma paróquia, vou dizer para vocês, olha, eu já teria perdido minha vocação. Por isso que
Não, a gente precisa viver a essência da nossa vocação, que é buscar a Deus. Viver a essência, né? Isso vale, eu dei o exemplo de namorados, né? Porque hoje é dia dos namorados. E é salutar isso, a paixão, o desejo de estar junto, né? Esse sentimento, isso é muito bom. Eu usei esse exemplo para mostrar se nós também estamos enamorados por Deus. Ou se Deus só é um cantinho da nossa existência. E olha, o mandamento é que a paixão suprema na nossa vida seja Ele. Olha como é desafiador ser cristão. Mas eu podia dar tantos outros exemplos. Tem gente que vive o entusiasmo na vida quando está buscando o dinheiro e ganha dinheiro, quando é promovido na sua profissão, né? Ou quando seus empreendimentos começam a dar certo. E não tem problema nisso, não há problema nisso. Só que você tem o mesmo entusiasmo, o mesmo fervor, a mesma alegria, a mesma vibração em buscar a Deus, como você tem nesses momentos? Eu poderia dar tantos outros exemplos. É para a gente refletir um pouco. Queridos, o tempo vai passando. Eu quero dizer a vocês que é muito bom ser de Deus. É muito bom ser de Deus. É muito bom em tudo que nós fizermos, nós efetivamente realizarmos, fazermos, invocando a presença dEle, conversar com Deus, ser de Deus, usar os sinais que são próprios nossos, de nós cristãos. É muito bom, né? É muito bom crer em Deus, é muito bom ter fé, né? Não sejamos homens como esses judeus de quem Paulo está falando, como que cegos, como sem inteligência. Mas sejamos inteligentes, tenhamos a visão clara e evidente, ou seja, tenhamos Deus conosco, né? Não só professemos a fé em Deus, mas busquemos a Deus. Isso não é empecilho para que nós busquemos os nossos projetos nesse mundo. Não, pelo contrário, é favorável. Se Deus nos pôs para caminharmos nesse mundo, para que vivermos, não é para que a gente fuja desse mundo, senão Deus não nos teria colocado aqui. É para que nós degustemos dos sabores da vida, né? Mas não nos esquecendo dele. É para que nós saboreemos as belezas deste mundo, para que nós possuamos aquilo que nós tanto desejamos, mas não esquecendo dele, ou não deixando. Que essa reflexão nos ajude a crescer na fé. Queridos, um bom dia a todos. Desejo que esta quinta-feira seja repleta do dom de Deus, do dom do Espírito. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.